é muito importante. É questão de salvação. Primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Jesus, lá em João, capítulo 17, verso 3, ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, lembra? O único Deus verdadeiro, ou seja, o único Deus onipotente, né? O único Deus acima de todos, né? Te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a seu Filho a quem enviaste. Outra passagem, lá em 1 Coríntios 8,6, diz: há um só Deus e um só Senhor, que é Yeshua, Jesus, né? Lá em Lucas 10, 22 diz que o próprio Yeshua falando que tudo pelo Pai foi entregue a Ele. É interessante isso. Tem outra passagem também que logo que Jesus ressuscitou, Maria foi encostar nele, né? E ele disse assim: não me toques, mas vai e diga aos meus irmãos que eu vou para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Jesus nunca quis estar no lugar do Pai, de Deus, nunca. Do Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Nunca, 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 nunca. Todas as passagens bíblicas que você for encontrar, sempre vai encontrar ele dizendo que tudo que ele fazia era da vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então é bem interessante isso. O primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Há um só Deus acima de todos. Mas a Bíblia diz que há vários deuses no mundo. Interessante. Vamos analisar isso. Analisa uma coisa interessante. Vamos começar para esclarecer e clarear nossa mente. Lá em 1 João, capítulo 1, diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, tudo nesse mundo e no universo foi feito através de Yeshua. E sem ele nada do que foi feito se fez. Não é interessante? Então tudo foi feito através de Yeshua, né? Agora vamos ver outra passagem. Grava isso aí que nós vamos explicar direitinho. Vê outra passagem. Os fariseus, saduceus, aquele pessoal daquela época, chegou ao ponto de dizer, pegar em pedras para apedrejar Jesus. Jesus, por que quer me apedrejar? Não, porque você te faz de Deus. Aquela vez que ele disse: eu sou, né? Aí Jesus diz assim, não leste nas escrituras, vós sois deuses? Aí vamos começar a pensar e vamos entender um pouquinho. Primeiro, o vós sois deuses, que está em Salmos no caso, né? Há um só Deus, sim, acima de todos os deuses: o Deus Pai e o Revav-Rei. Esse nome ele anunciou a Moisés no Monte Sinai, certo? E o que acontece? Há um só Deus supremo, mas a Bíblia diz que há vários deuses no mundo, e Salmos diz: vós sois deuses. Como compreender isso? É simples, né? É muito simples. Quando a Bíblia diz que as pessoas também são deuses, mas morrereis como homens, é o que fala Salmos, né? Ela está dizendo o seguinte, que quando você tem o seu lar, por exemplo, seu lar, você coordena seu lar, coordena seus animais, coordena ali as coisas e tal, então você é um Deus para aquilo ali, Deus te colocou como Deus para aquela situação. É a mesma coisa Yeshua, né? Yeshua, Deus colocou ele como Deus para todo o universo. É muito claro, muito simples. Em Hebreus, fala muito claro isso. Se você pega Hebreus capítulo 1 e 2, você vai entender perfeitamente o papel de Yeshua, né? Lá em Hebreus diz que Deus falou aos anjos que todos os anjos o adorem. Ou seja, se que é para o anjo adorar, é claro que o ser humano que é bem abaixo dos anjos deve adorar também. É uma coisa muito simples,
né? Se eu sou dono de uma empresa e quero colocar um gerente e dizer, ó, abaixo de mim só o gerente, e vocês vão obedecer ele igual me obedece. Se não obedecer ele é a mesma coisa, não está me obedecendo. Automaticamente aquele gerente vai ter, como eu posso dizer, poder para isso, né? De fazer qualquer coisa. Foi bem ilustrado isso, Deus fez questão de ilustrar, acredito, na história de José. José interpretou o sonho do faraó, e o que o faraó disse? Diz, ó, então você vai coordenar aqui, porque nós vamos passar 7 anos de bonança, então você vai coordenar esses 7 anos para que nos 7 anos de fome a gente tenha o que comer. E ele disse assim, ele deu o anel, aliás, para José e disse, acima de você só o trono. Você coordena tudo. O que Jesus falou? Que todo poder me foi dado no céu e na terra. Né? Agora vamos voltar lá. Como que todas as coisas foram feitas por Jesus? Através dele. Sem ele nada que foi feito se fez. É simples. O princípio da criação de Deus foi Jesus. Foi gerado. Saiu de dentro de Deus. Ele é o único no universo que faz parte do Pai, que saiu do Pai. Né? Os outros foram criados. Através de Yeshua, do molde, Deus criou todas as outras coisas. É simples de compreender. Entendeu? É claro que são mistérios que jamais a gente vai conseguir, a gente não entendeu o que tem dentro da gente, na verdade. Mas a explicação Deus deixou muito claro na Bíblia. Né? Quando perguntar para Jesus, mestre, qual o maior mandamento? Aí disse, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Deus é um. Continua o mesmo mandamento, o primeiro mandamento. A quebra de um dos mandamentos é a quebra de todos os mandamentos, é o que fala Tiago. Então, se eu quebrar o primeiro mandamento, eu estou quebrando todos. Né? Se eu quebrar o quarto mandamento, que é a respeito do sábado, preparar os sábados, eu estou quebrando os outros mandamentos também. Então não tem ou é tudo ou nada com Deus. Quem comigo não ajunta espalha. É muito claro, entendeu? Ou seja, há um só Deus. Por isso que Jesus disse assim, olha, quando pedires alguma coisa, peça em meu nome. Isso vos fará. É lógico, se você começar a pedir porcaria para o teu inimigo se ferrar para lá e coisa e tal, não, daí é complicado, né? Mas quando você pede as coisas que realmente beneficiam você, você recebe, né? Você pede, Senhor, mexa com o teu Santo Espírito para me compreender a tua vontade, andar nos teus caminhos. Deus vai encher você com o Santo Espírito. Senhor, quebre dentro de mim esse egoísmo, o preconceito, a inveja, a hipocrisia. Deus vai trabalhar nisso para acontecer. Entendeu? Jesus falou assim porque o nome de Jesus tem poder. Ele é o único intercessor entre nós e Deus. É Yeshua. Olha a coisa tão interessante, mas tão interessante, que a gente não pode colocar mais nada além disso, que até o grande João, evangelista, escreveu o Apocalipse. Lá em Apocalipse está relatado que um anjo, não foi nenhuma estátua de escultura, nem um ser humano, nada, foi um anjo de Deus, que está muito acima do ser humano, apareceu para João, cheio de glória. O que João fez? Se prostrou para adorá-lo. O que o anjo disse para ele? Não faça tal coisa, né? Adore a Deus. Compreende? Nem o anjo aceitou a adoração. Então, por isso que eu digo, presta bem atenção. Deus deve ser adorado. E Yeshua, Deus concedeu que o adorasse, que através dele estamos adorando o Pai, através de Yeshua, né? E Yeshua é o nosso Rei, Salvador, Libertador, nosso Deus também, certo? Que Deus te abençoe, espero que você tenha compreendido. Entenda que não há 3 deusinhos, isso na Bíblia em lugar nenhum tu vai achar negócio de trindade, tá bom? Isso é uma mentirada, isso vem lá das crenças pagãs de Roma, Grécia e Egito, Suméria, e são crenças pagãs que o inimigo colocou para confundir a cabeça do povo. E foi colocado o cristianismo hoje em dia e tem muita gente acreditando em 3 deuses. Não existe 3 deuses.
Existe um Deus supremo. E os outros que coordenam certas coisas são chamados de Deus na Bíblia, mas porque coordenam determinada situação. Jesus coordena o universo todo, né? E cada ser coordena as coisinhas que tem, né? Ou sua família, ou suas coisas que Deus colocou na mão para ele coordenar. Tá bom? Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido.